A série Todo Mundo Odeia o Chris é um dos programas de TV mais amados por nós brasileiros, isso se não for o mais amado. É, só comer, né? E além de possuir vários detalhes escondidos, inúmeras referências que provavelmente você nunca percebeu e diversas curiosidades que você nem imaginou, a série, assim como qualquer outra, também não conseguiu fugir dos pequenos erros. E é exatamente isso que você vai ver no vídeo de hoje. Erros que você não viu em Todo Mundo Odeia o Chris. E antes de continuarmos, é sempre bom deixar claro que esse vídeo não tem o objetivo de criticar a série, mas sim serve apenas como uma forma de curiosidade, e os erros citados aqui estarão em ordem cronológica. Por isso é muito importante que você assista esse vídeo até o final para não perder nada, e caso você assista esse vídeo todo e goste dele, não esquece de deixar o seu gostei e de se inscrever para continuar me acompanhando. Agora que eu já falei o que tinha para falar, bora começar! O primeiro erro que eu vou citar para vocês acontece no episódio 17 da terceira temporada, chamado Todo Mundo Odeia Ex-Presidiários. Logo no início do episódio, quando o Chris está na barbearia do Manny, repare que nessa cena dá pra ver bem rapidamente no reflexo do espelho o câmera que está gravando. E apesar de ser um erro quase imperceptível para quem está assistindo, é de se admirar que o editor da série não tenha visto. Aí nesse mesmo episódio, acontece um outro erro que, apesar de ser mais sutil, é interessante que eu cite aqui. Quando a senhorita Morello está falando sobre as vantagens da educação com o Malvo, você poderia ser lixeiro, motorista do carro do lixo, recolher o lixo do carro do lixo, a lista é infinita. Preste atenção nesse borrão que está aí no quadro. Observe que nesse momento ele está assim, e logo em seguida muda subitamente entre um take e outro. No momento está de um jeito, e do nada já está diferente. E vocês se lembram do episódio de Halloween, né? Bem, nesse episódio também temos dois erros. O primeiro acontece logo no início do episódio, e por ser bem sutil, não dá nem para perceber. Reparem que nessa cena, quando o Drew está indo em direção à sala, ele está com um caderno em suas mãos. Mas é só a câmera mudar que de uma hora para outra o caderno simplesmente desaparece. Cadê o caderno que estava ali? Sumiu! Já nessa outra cena, o Chris e o Greg estão fugindo do colégio que está na maior zona. E reparem que ali atrás deles tem uns cartazes de Halloween colados na porta. De repente uma professora aparece pedindo ajuda e meio que rasga um desses cartazes. Só que do nada, o cartaz volta a estar intacto e logo em seguida aparece rasgado de novo, num passe de mágica. Me ajuda! Ah, me ajuda! Tudo bem? Tudo. E com você? Tudo bem. E deixando os erros um pouco de lado, vale citar que nesse mesmo episódio, o Chris da série usa uma fantasia de Prince para ir a uma festa de Halloween. E o Chris da vida real usa essa mesma fantasia no filme Gente Grande, no qual ele é um dos personagens principais. Muito especial. Voltando a falar dos erros, no episódio Todo Mundo Odeia a Lavanderia, o Julius e a Rochelle saem para comprarem uma TV nova. E por isso pedem para que o Chris vá até a lavanderia para lavar as roupas. Quando chegam lá, a Tonya, como sempre, perturba o Chris, o que faz ele deixar as roupas brancas misturadas com as roupas coloridas, o que acaba por deixar todas as roupas rosas. Aí o Drew tem uma ideia e pede ajuda a uma desconhecida. Agora observem bem nas mãos dessa desconhecida. Uma hora ela está segurando o sutiã com as duas mãos, em seguida apenas com uma, depois segurando com as duas de novo, dessa vez com os braços abertos e por fim segurando com as mãos juntas. A mudança é muito rápida, deixando claro que é um problema na continuidade da cena. Tá bom. Já no episódio Todo Mundo Odeia a Formatura, o Chris e o Greg estão se formando no ensino fundamental. E a Tonya vai fazer uma apresentação de balé. Ela está muito empolgada porque vai se apresentar, até descobrir que seu parceiro de dança quebrou o pé. Ou melhor dizendo, quebraram o pé dele. Como aconteceu? Ele disse pros caras que era bailarino e quebraram o pé dele. Daí o Drew vai até o quarto dela e diz que pode ajudá-la. Eles ficam conversando por alguns minutos e observem que atrás da Tonya, colado na parede, tem a capa de um disco do Billy Ocean, já que a Tonya é muito fã. Porém, quando a cena continua e a Tonya se levanta da cama, o Billy Ocean simplesmente some. E a capa do disco que estava colado bem atrás dela, agora já está colado em outro lugar. No episódio Todo Mundo Odeia Vale Refeições, o Julius encontra $200 de vale refeição. E como era de se esperar, ele fica muito feliz. O problema é que a Rochelle não gosta de usar esses vales, pois segundo ela isso é coisa de gente pobre.
Porém, tem um lado bom nisso tudo, já que usando os vales, a Rochelle pode enfim comprar produtos de marcas famosas, o que não é nada mal. Agora que eu dei essa breve contextualizada, assistam essa cena e vejam se vocês conseguem encontrar o erro. E aí, encontraram? Bom, repare que quando a Rochelle começa a fazer as compras, no carrinho só tem a sua bolsa. Até aí tudo bem, né? Aí repare que ela começa a jogar várias coisas dentro do carrinho, feito uma louca. Aí chega um momento que dá pra ver que tem tanta coisa dentro do carrinho que está quase saindo para fora. Porém, quando a cena termina, o carrinho que era pra estar cheio volta a estar quase vazio, o que é bem estranho. Compare as cenas e vejam vocês mesmos. Agora falando do episódio Todo Mundo Odeia o Orientador, que por sinal é o episódio que aparece o verdadeiro Chris Rock, quando o Chris da série vai até esse orientador, acontece um pequeno erro quando eles estão conversando. Veja que em cima da mesa tem um caderno, e sobre o caderno tem uma caneta, que simplesmente na mudança de um take e outro, magicamente aparece na mão do orientador, e logo em seguida volta a estar em cima do caderno. Já durante uma outra entrevista a esse mesmo orientador, o Chris pergunta se ele pode ajudar. Pode me ajudar? Então ele responde que a não ser que contratem o Garibaldo, ele é obrigado a fazer isso. Bom, a menos que contratem o Garibaldo, eu vou ter que fazer isso, né? Eu não sei se foi uma piada proposital ou não, porém o primeiro trabalho na TV do ator que dá vida ao Chris, o Tyler James Williams, foi exatamente no Vila Sésamo, no episódio que o Garibaldo o ensinava a ler. Adorei esse ar, é animal! Continuando nesse mesmo episódio, quando o Chris está perguntando para várias pessoas o que elas sonhavam em ser após terminarem o colégio, ele vai até a barbearia do Manny, perguntar para ele o porquê dele ter escolhido ser barbeiro. E preste atenção que no vídeo atrás do Chris, tem tipo uma grade que está quase na altura da cabeça dele. Porém, quando a câmera está gravando o Chris de um take mais fechado, essa mesma grade muda absurdamente de altura, mostrando que, obviamente, as cenas foram gravadas de lugares diferentes. Já no episódio Todo Mundo Odeia o Drew, temos um erro de continuidade tão absurdo que eu não sei como eu nunca percebi. Nesse episódio, o Chris está cansado do Drew ser melhor do que ele em praticamente tudo que faz. E querendo ser melhor do que o Drew em alguma coisa, o Chris decide fazer aula de karatê. Nessa aula ele aprende alguns golpes e um deles é tão sinistro que quebra a mão de qualquer um. Aí pra ver quem é melhor no combate, o Drew desafia o Chris para brigar com ele. E durante a briga, preste atenção que ao redor dele tem várias pessoas observando. E até aí tudo normal. Porém acontecem algumas coisas muito loucas. Primeiro dá pra ver que do lado esquerdo da rua tem alguns garotos bem de frente com o Chris e o Drew que simplesmente desaparecem. Logo em seguida reaparecem de novo, depois desaparecem novamente e por fim voltam a aparecer. E isso acontece durante toda a cena. Vale citar também que esses mesmos garotos que desaparecem e reaparecem mudam de posição várias vezes. No momento eles estão de um jeito e do nada já estão de outro. Sem contar que as pessoas que estão do lado direito da rua também desaparecem e reaparecem. Numa hora eles estão lá, em outra não estão mais. E em seguida estão lá de novo. Bem louco! Agora falando do episódio Todo Mundo Odeia Salário Mínimo, o Chris se demite do Docs porque ele se recusa a pagar o salário mínimo. Assim o Chris se atrás de um novo emprego até conseguir uma vaga no restaurante do Sr. Fong. Agora observem nessa cena, esse cara coloca essas caixas em cima do balcão e logo em seguida o Sr. Fong pega elas. E no balcão só fica esse prato. E até aí tudo bem, né? O problema acontece quando a cena continua, já que do nada as caixas voltam a estar em cima do balcão. E mais uma vez lá vai o Sr. Fong pegá-las de novo. Um erro bastante peculiar acontece no final do episódio Todo Mundo Odeia Hóspedes. Nesse episódio, se você não tá lembrado, o Greg vai passar alguns dias na casa do Chris. Ai meu Deus, ele está bêbado. De início o Chris acha isso uma boa ideia, mas aos poucos ele vai percebendo que isso não foi nada como ele esperava. O erro acontece depois que o Greg vai embora. Prestem atenção nessa cena, principalmente no que o Julius fala. Como foi o Greg aqui? Legal. Ele pode ficar aqui de novo? Ficou maluco?
Eu nunca dei tanto duro na minha vida. E eu quero a minha cama de volta. E ele não vai fazer eu comer mais nenhum tofu. Espera aí, repete isso. Quer dizer que você deu a cama do seu irmão pro Greg? Quer dizer que você deu a cama do seu irmão pro Greg? Você ficou aí lavando pratos pra um cara branco? E a televisão? O tal programa de TV novo é muito... Cansei de fazer comida vegetariana. Bom, nessa cena o Julius meio que fica bravo com o Chris por pensar que ele deu a cama do Drew para o Greg. Porém, isso não faz o menor sentido, já que no início do episódio, quando o Greg chega na casa do Chris, eles vão jantar. E durante essa refeição, estão todos na mesa, inclusive o Julius. Nesse momento, o Greg agradece o Drew pelo Drew ter dado a cama dele para ele dormir, mostrando que foi o Drew que deu de espontânea vontade. Obrigado por me dar sua cama, mas se quiser que eu durma no sofá no seu lugar, eu vou entender. Não, que isso. Agora tem TV pra mim a noite inteira. Então esse fato do Julius ficar bravo com o Chris não faz o menor sentido. Ou isso é um erro que faz parte da piada, ou o Julius até na memória economiza. Se eu não comprar nada, o desconto é bem maior. E esse não é o único erro desse episódio, já que em uma outra cena, quando o Greg está no quarto do Chris, perceba que nesse momento, quando o Greg está conversando com a Rochelle, aqui no canto dá pra ver o Chris repetindo qual é a fala que o Greg tem que dizer. O primeiro episódio da segunda temporada já começa com um belo erro. O Chris e o Greg estão no colégio conversando um com o outro e observem esse casal que vem logo ali atrás. Eles passam pelo Chris, mas não passam pelo Greg, e isso já é bem estranho. Porém, o problema mesmo é que durante todo o diálogo entre o Chris e o Greg, que dura cerca de 1 minuto, esse mesmo casal aparece várias vezes, sem parecer ter um rumo certo a seguir. Olhem eles aqui, a cena muda e olhem eles aqui de novo passando pelo mesmo lugar e por fim olhem eles mais uma vez, agora vindo novamente. Onde é que eu tô? E naquele episódio que o Malvo rouba a loja do Docs, que pelo menos para mim é um dos melhores, também temos um pequeno erro. Vocês devem se lembrar que o Malvo, como eu disse, rouba a loja do Docs. E como o Chris está com muito medo de dizer quem foi que roubou a loja, ele decide ir ele mesmo atrás do Malvo, para ver se consegue recuperar as coisas roubadas, o que não é uma ideia nada inteligente. Ao chegar lá, o Malvo fala que não vai devolver nada, e logo em seguida tira o casaco do Chris à força e joga no chão, por pensar que o Chris está tentando enganá-lo. A cena continua, até que de repente o Chris volta a estar com o casaco, e logo em seguida volta a estar sem. A cena termina, o Chris vai embora, mas sem o casaco. No início do episódio Todo Mundo Odeia Promessas, temos um erro bem estranho. O Chris e sua família estão jantando, até que alguém bate na porta. Ao abrir a porta, vemos que é o tio Michael, e que ele está segurando uma bolsa bem aqui. A cena continua, até que ele chega na cozinha, e vemos que ele agora está sem nada em suas mãos, o que dá para entender que ele deve ter deixado a bolsa na sala. Porém, é só a cena continuar mais um pouco, que vemos que ele agora está sim com a bolsa em suas mãos, e logo em seguida joga ela bem aqui. Eu atendo. Ah, oi, tio Mike. Oi. Eu procurava ajuda e meu tio procurava um lugar pra bater um rango de graça. Grande homem. Oi, tio Mike. Já no episódio Todo Mundo Odeia Kunwanzaa, que é aquele episódio que o Chris ajuda o golpe baixo a ir na casa da mãe dele, no momento em que o Chris vai visitá-lo, durante toda a cena em que eles estão conversando, a janela que está atrás do golpe baixo fica mudando entre estar aberta e estar fechada. Agora temos um episódio que talvez seja o episódio com mais erros de toda a série, chamado Todo Mundo Odeia Roubar Correntes. E de todos os episódios citados da série até aqui, esse parece ser o que menos se conecta com os demais, por ter várias coisas que não fazem muito sentido. Bem, nesse episódio que se passa em 1985, o Chris impede o Malvo de roubar uma corrente de ouro da Vanessa. Até aí tudo bem, né? O Malvo é um ladrão e faz essas coisas. O problema mesmo é que no episódio Todo Mundo Odeia o Malvo, que cronologicamente na série acontece um ano antes, em 1984, o Malvo rouba a loja do Docs, como eu disse anteriormente, e no final desse episódio, o Chris arma uma emboscada para o Malvo, o que termina levando ele para a cadeia. Porém, nesse episódio chamado Todo Mundo Odeia Roubar Correntes, o Malvo já está livre, o que não faz o menor sentido. Aí vocês podem me dizer que talvez o Malvo tenha fugido da cadeia, o que pode ser verdade, já que o Chris até mesmo cita isso. Lembra do Malvo? Malvo? Achei que tava na cadeia. Saiu.
Porém, no episódio Todo Mundo Odeia Ex-Presidiários da terceira temporada, que se passa no ano de 1986, é falado que desde que o Chris ajudou a prender o Malvin em 1984, ele não saiu da cadeia. E só no ano de 1986 ele saiu de lá. Até por isso, só agora ele havia ido atrás do Chris. Vocês já sabem, o Malvo saiu da cadeia. O Malvo era o bandido que eu tinha ajudado a prender. Mas como no Exterminador do Futuro, todo mundo sabia que ele ia voltar. Então, se ele foi preso em 1984 e só saiu em 1986, como é que em 1985 ele já estava solto? Isso não faz o menor sentido. Eu sei, já cometi esse erro antes. Ainda nesse mesmo episódio, também tem outra coisa que não faz muito sentido. Nele, a Rochelle descobre que o Julius tem um cartão de crédito escondido. E durante praticamente todo o episódio, a Rochelle fica jogando várias indiretas para o Julius, para ver se ele confessa que tem um cartão. Mas a única coisa que ele diz e que fica claro é que ele é totalmente contra cartão e que nunca teria um. Pena que não temos um cartão. Eu não vou arrumar um cartão de crédito pra gente comprar ingressos pra um show. Então não quer um cartão de crédito? É isso aí. O problema mesmo é que no episódio Todo Mundo Odeia a Lavanderia da primeira temporada, que se passa em 1982, o Julius tem sim um cartão e até mesmo compra uma TV usando ele. Como conseguiu dinheiro pra comprar essa televisão? Seu pai comprou com um cartão. De crédito? É? Então essa justificativa de dizer que nunca teria um cartão não faz o menor sentido também. É verdade. E ainda continuando nesse mesmo episódio, quando a Rochelle está confrontando o Julius para ver se ele confessa o porquê de ter um cartão, notem que nessa cena, quando a Rochelle empurra o Julius, ele acaba batendo em um quadro que está na parede. E esse quadro fica meio torto. A cena continua e quando a Rochelle vai fechar a porta, notem que o quadro agora está totalmente reto, como se nada tivesse acontecido. Essa mesma cena continua e agora o Chris está arrumando algumas coisas na prateleira. Reparem que ele coloca duas latas e a cena continua. Só que agora, em vez das duas latas que ele tinha colocado antes, na prateleira só está uma. Mas é só mudar de take que lá está as duas latas novamente. No último episódio da segunda temporada, temos mais um erro que acontece na loja do Dogs. O Chris está conversando com o Monk e atrás dele dá pra ver que tem algumas garrafas com um líquido verde na prateleira. Mas eu não sei o que acontece, já que de repente todas essas garrafas desaparecem. A cena termina e elas não reaparecem mais. Agora, deixando os erros um pouco de lado, um detalhe interessante acontece no episódio Todo Mundo Odeia o Neguinho, que é o episódio que o Chris tem a casa roubada e tem que treinar um cachorro para ser um cão de guarda. Eu não sei se a maioria de vocês perceberam, mas a cena que o Chris está treinando o cachorro é uma paródia de uma cena muito famosa do filme Rocky, um Lutador, protagonizado pelo Sylvester Stallone, que é referenciado várias vezes durante toda a série. Outro detalhe pra lá de curioso ocorre no episódio em que o Chris atropela o Greg e tem que ir até a delegacia fazer um boletim de ocorrência. Nesse episódio acontecem várias referências a vários filmes, mas não é disso que eu vou falar aqui. Vocês devem estar lembrados que em um momento do episódio, um dos policiais pede para que o Greg tente fazer um retrato falado da pessoa que o atropelou. E como quem atropelou ele foi o Chris, ele desenha um cara totalmente aleatório, que no final das contas descobrimos que na verdade é um ator bem famoso nos Estados Unidos, chamado Christopher St. John, que por sinal a Rochelle é muito fã. Cristo! Me dá um autógrafo, eu sou sua grande fã! O curioso é que esse ator, na vida real, é muito famoso por ter feito a novela de 1973, The Young and the Restless, que curiosamente na série é a novela preferida do Julius, e que, aliás, acredite se quiser, existe até os dias de hoje com mais de 12 mil episódios. A parte triste disso é que em 2019 o ator Christopher St. John faleceu com 52 anos. Já no episódio Todo Mundo Odeia Baile de Boas-Vindas, o Chris, pela primeira vez em toda a série, parece que vai se dar bem. Ele é convidado por uma garota linda para ir ao baile da escola, mas antes disso ele tem que ir até a casa dela para conhecer seus pais. E quando ele chega lá, parece que o Chris está participando de uma outra série. E apesar dessa cena não ser muito clara para nós brasileiros, ela faz uma paródia de uma série chamada The Cosby Show, que fez muito sucesso nos Estados Unidos nos anos 80. Muito provavelmente vários de vocês já devam saber que a série Todo Mundo Odeia o Chris retrata a vida e a infância do comediante Chris Rock. E
se você prestar bastante atenção, irá perceber que em vários episódios na cozinha da casa do Chris, existe uma foto do verdadeiro Chris Rock colada bem aqui. Além disso, todo mundo sabe que o Julius é um papa-emprego e já trabalhou de tudo. Mas algo que talvez você não tenha notado é que um desses empregos do Julius se passa no Hotel Overlook, que é muito conhecido por vários acontecimentos macabros que inspiraram o livro O Iluminado e também o filme de terror de mesmo nome. Here's Johnny. Outra curiosidade aleatória é que eu tenho certeza que você nunca ouviu a primeira abertura de Todo Mundo Odeia o Chris, e ela é bem diferente da que a gente conhece.